Do 7 da apostila, João 20, 1 até o 10, falamos sobre a ressurreição de Jesus. O livro todo de João fala pouco sobre a ressurreição. Pouco no sentido de que Jesus, pouco ele fala sobre a sua própria ressurreição, sobre o que ocorreria com ele. Nos outros evangelhos, ele fala muito mais, ele avisa, ele deixa isso bem mais claro do que no evangelho conforme João. O professor diz, na página 33, ele traz um alerta, um aviso bem importante para nós, que serve para vários textos. Ele diz: ao lermos os relatos nos 4 evangelhos, deve-se evitar a tentação de harmonizar os relatos dos evangelhos, especialmente no que se refere às pessoas e à cronologia dos acontecimentos no domingo de manhã. Você pode usar outros relatos dos evangelhos para entender um pouco melhor o texto, mas não tentar harmonizar, ou se você está fazendo um estudo sobre o texto de João, por exemplo, você não deve tentar harmonizar com todos os outros relatos dos evangelhos, porque João tem a sua própria perspectiva, e é importante avaliar isso, é importante usar isso também para ensinar e aprender. O texto inicia com: no primeiro dia da semana. Todos os relatos da ressurreição falam sobre isso. E aí Jesus aparece em outros domingos também, e o professor até menciona que não é de se admirar, então, que a igreja cristã no início realizou cultos nos domingos. Mas é importante ter em mente e relembrar sempre que não há uma lei, uma obrigação de que o culto seja no domingo. A pedra foi removida, isso serve para testemunho. A pedra não foi removida para Jesus sair. No texto de João, isso não fica totalmente claro. E aí, como disse antes, você pode olhar para outros textos para entender isso melhor, mas não deve trazer para dentro do texto de João. Se você olhar para outros relatos da ressurreição, você perceberá que a pedra é tirada após a ressurreição do Salvador Jesus. Fica muito mais claro isso do que no relato do Evangelho conforme João. Mas, de qualquer forma, a pedra foi removida no sentido de dar testemunho para as pessoas que foram ali ver e puderam ver que Jesus não estava ali. As mulheres disseram: tiraram o Senhor, e aqui veja que interessante é que elas não confiaram que Jesus ressuscitaria. É por isso que elas foram lá preparar o corpo dele. Se elas tivessem acreditado na ressurreição, elas teriam ido lá simplesmente esperar Jesus sair do túmulo ou aparecer em algum lugar, mas não. Elas não confiaram. E aqui ela utilizou o termo Senhor, e Senhor aqui é num sentido bastante amplo, como a gente utiliza Senhor para pessoas. É nesse sentido que ela chama Jesus, não no sentido de Senhor Deus. Ainda assim, mesmo que certamente não tenha, possivelmente não tenha sido essa a intenção dela, mas ela já dá um testemunho de quem é Jesus. O professor até compara com Tomé. A expressão de Tomé já é muito mais focada para dizer que Jesus é o próprio Deus. E os discípulos também não acreditaram. Eles ficaram escondidos, ficaram com medo, e depois eles correm até o túmulo para ver se realmente Jesus havia ressuscitado. Então eles tiveram mais dificuldade ainda. A gente gosta de falar mal de Tomé, mas ninguém acreditou que Jesus ressuscitaria. Nenhuma pessoa sequer, todos duvidaram da ressurreição dele. E especialmente aqueles que eram mais próximos dele, isso fica muito claro para nós. Versículo 7 fala sobre o lenço, e o professor faz um comentário bem interessante. Ele diz que a ideia que passa é de que o corpo ressurreto de Jesus passou pelos lençóis. Veja que curioso isso. E Jesus faz isso. Ele consegue estar em outros lugares, ele consegue passar por locais que estavam fechados, então ele pode ser do túmulo sem tirar a pedra, ele pode entrar na casa onde os discípulos estavam sem abrir a porta. Então, o texto começa a nos mostrar uma situação diferente em que Jesus está agindo. E a ressurreição é o sinal mais significativo de Jesus. O professor usa essa maneira de falar porque no texto de João, Jesus faz muitos sinais. Esses sinais servem para mostrar quem ele é. Nós também chamamos de milagres, mas em João o termo utilizado são sinais. Veja que é importante você ficar nos termos utilizados no livro especificamente. E no livro de João se usa sinais. E até ele termina, em algum momento, no final do texto, ele diz: esses sinais todos foram
feitos para que você saiba que Jesus é o Senhor. E o sinal mais importante, mais significativo é a ressurreição. Depois, depois no versículo 8, o discípulo viu e creu. O que ele viu? Ele viu o túmulo vazio e acabou crendo. E aí a gente percebe, mais uma vez, que eles não confiaram antes, acreditaram depois que viram isso. Versículo 9 é dito que era necessário que ele ressuscitasse dentre os mortos, e esse necessário é muito utilizado na Escritura Sagrada, nos Evangelhos especialmente. É uma palavrinha só em grego, dei, só isso. Mas é uma palavra muito utilizada para falar sobre aquilo que era necessário dentro do plano de Deus, era necessário acontecer porque fazia parte do plano de Deus nesse sentido. Então, tem vários momentos que diz é necessário tal coisa. Jesus, quando ele é batizado por João, ele diz é necessário que isso aconteça. Então, vários momentos ocorre de usar essa expressão para falar sobre o que precisa acontecer por causa do plano de Deus. E aí, os discípulos ainda não tinham compreendido a Escritura. Nós não sabemos a qual parte especificamente se refere. Talvez seja o todo, ou é difícil falar, assim, é mesmo, a gente fala assim, mas não entenderam nada da escritura, então, bem, é bem complicado. E qual parte que eles não entenderam? Nós não sabemos. E não precisamos saber também, não precisamos chutar qual seja a parte que eles não entenderam. O fato é que isso fica no ar, não fica claro para nós qual parte. No texto, no versículo 9 diz assim, pois ainda não tinham compreendido a escritura, que era, que era necessário que ele ressuscitasse dentre os mortos. Não sabemos exatamente qual texto, é uma referência aqui. E por fim, a ressurreição confirma quem Jesus é, o próprio Deus. E assim concluímos o capítulo 7. E nós temos as nossas perguntas.